Olá pessoal, hoje eu decidi fazer esse vídeo que é um relato do parto, na verdade do pré-parto e do pós-parto, né? Eu fiz um parto cesariana e eu vou explicar tudo como é que aconteceu. Eu acho que muita gente fala como se fosse coisa assim fácil, tal. Eu vou falar o que realmente aconteceu comigo, como que foi, todas as etapas e descrever o máximo possível os detalhes, porque quando eu estava grávida, eu queria muito saber como que funcionava, como é que era, e eu tinha várias pessoas para perguntar. Eu sei que cada experiência é diferente, cada pessoa vai ser diferente, só que a gente tem essa curiosidade, por isso que eu decidi fazer esse vídeo e também para registrar esse relato, porque eu acredito que daqui a alguns anos, alguns detalhes pode ser que eu não lembre mais. Então eu quero deixar isso registrado. Bom, a Lana, ela foi planejada, nós casamos e pensamos, vamos esperar uns 2, 3 anos para começar a pensar em filhos. Só que isso, na verdade, não aconteceu. A gente sentia falta de ter alguém, né? A gente já se conhecia desde os 9 anos de idade, eu e Felipe, e nós nos casamos depois de 6 anos e meio de namoro. Então nós aproveitamos bastante, nós fizemos a nossa lua de mel do jeito que a gente queria. E depois também sobre uma viagem muito importante que a gente fez, que foi uma viagem para o exterior, uma viagem de 15 dias. E foi muito boa a viagem. Então todo mundo fala, mas eu vou esperar para ter filho quando eu me formar. Eu vou esperar quando eu fizer uma viagem. Eu vou aproveitar mais o meu casamento. Apesar da gente tá casado só há 1 ano, quando a gente decidiu ter a Lana, a gente já tinha aproveitado bastante durante a fase do namoro e a gente queria mesmo ter filhos. Então nós começamos, né, a tentar, e foi bem rápido, apesar de eu ser ansiosa. Em 2 meses eu engravidei, eu achei até que demorou, mas foi rápido. E nós ficamos muito felizes. Eu estava trabalhando quando eu descobri, e eu fui fazer até o exame de sangue direto, porque eu sou uma pessoa ansiosa e que gosta de ter certeza das coisas. Então fui fazer o exame, deu positivo. Nossa, eu estava no trabalho, eu não consegui esperar sair de lá para poder ver o resultado. Já fui contando para as pessoas que trabalhavam comigo, para as minhas amigas de trabalho, e foi uma emoção muito grande. Eu fiquei muito feliz e preparei uma surpresa para o Felipe. Eu comprei um kitzinho para bebê. Quando ele chegou em casa, eu coloquei o kitzinho, dei de presente para ele o kitzinho com o resultado do exame. Foi muito legal, foi muito emocionante. No mesmo dia nós fomos na casa dos nossos pais contar, né, a notícia. As nossas mães ficaram super felizes, elas estavam ansiosas para serem avós, e a Lana é a primeira dos 2 lados. Uma amiga muito querida nossa, que eu considero da minha família, considero a minha prima, a Bianca, ela veio nos parabenizar e me presenteou com esse diário da mamãe. Foi muito lindo, eu amei. Eles colocaram uma dedicatória logo na primeira página, e desde aí eu comecei a contar como que estava sendo essa gravidez. Então eu preenchi todo esse livro e era muito gostoso, sabe? Todas as etapas, as primeiras emoções. Quando eu ia nas consultas, eu registrava aqui no caderno, ultrassom que eu fiz, os primeiros. Aí aqui tem espaço para você escrever sobre o ultrassom, como é que foi, as consultas. Também registrei cada mês, né, como que foi aquele mês para mim, as sensações, os sintomas, porque não é fácil estar grávida. No começo eu passei por situações que eu não esperava passar. Por exemplo, quando eu trabalhava de metrô, e como a minha barriga demorou muito tempo para aparecer, mais de 7 meses. Com 7 meses tá vendo aqui, ó, 5º mês, eu quase não tinha barriga, de roupa não dava nem para perceber. Aí no 6º mês a barriga começou a aparecer mais um pouquinho, e eu comecei a ir de carro até a metade do caminho, e já tinha aquela lei na Prefeitura de São Paulo que dá direito às gestantes a utilizar vaga
especial, né, que são mais próximas de elevadores e tal. E eu cheguei no estacionamento e a moça falou pra mim, você não vai poder usar a vaga porque você tá de pouco tempo. Então isso foi uma coisa que pra mim foi muito difícil, porque naquela situação eu me senti assim, apavorada, porque eu tava super apertada pra ir no banheiro. Quando a gente tá grávida, a gente não aguenta segurar. Eu queria descer do carro, eu não tinha lugar pra estacionar. Aí eu fui estacionar no segundo andar e depois eu tive que fazer uma reclamação formal, dizendo que o meu direito, eu não tinha conseguido ter o meu direito. No metrô a mesma coisa, as pessoas elas não me ajudavam, não me davam lugar, me apertavam, eu comecei a ficar com medo de trabalhar de metrô. E aí no 7º mês, finalzinho do 7º mês, eu fui trabalhar de carro e eu cheguei no estacionamento e não conseguia descer do carro, porque a mobilidade da mulher grávida, quando está nos últimos meses de gravidez, fica muito reduzida. Eu, apesar de não engordar muito, eu engordei só 7 quilos durante a gravidez toda. E eu perdi 4 quilos no início, então no total foram 11 quilos, porque eu recuperei os 4 mais 7. Então eu não fiquei muito pesada nem nada, mas mesmo assim eu não conseguia abotoar minha sandália, era bem difícil assim. Então eu precisava, né? Eu percebi que realmente esse direito tem que ser preservado. As mulheres grávidas, as pessoas que precisam têm que ser respeitadas. Então eu adotei como atitude para sempre não utilizar nenhum assento reservado, nenhuma vaga reservada, a não ser que seja uma emergência assim que não tenha como evitar. Então, voltando aqui no caderno, a minha barriga ficou gigantesca, né? Ela brilhava, parecia que eu tinha passado o tempo inteiro alguma coisa para ela brilhar. E era uma sensação ótima, né? Eu amei estar grávida. A parte de montar o quarto do bebê, né? O quarto da Lana, eu fiz de selva. Quem me conhece sabe que eu sou bióloga, engenheira ambiental, então eu queria fazer alguma coisa relacionado. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a montagem do quarto. E também teve a lista de nomes que a gente fez. Tá tudo registrado aqui nesse caderno, então eu acho muito válido fazer um diário desses. Aqui tem o chá de bebê, quem eram os convidados, as lembrancinhas que eu coloquei, mensagens, tem uma parte de mensagens, então eu deixei à disposição no chá de bebê para o pessoal escrever mensagens para a Lana. Depois, quando a Lana nasceu, eu coloquei também as características dela, a fotinho dela, então foi muito gostoso montar esse livro. Bom, voltando no pré-parto, né? A minha gravidez, graças a Deus, foi muito tranquila. A Lana desenvolveu muito bem, se desenvolveu super bem. Só que assim, durante os ultrassons, a gente fica sempre muito apreensiva. E o médico que eu fiz o ultrassom, ele relatou um golfball. Bom, eu achei importante falar isso no vídeo, porque quando eu soube desse golfball, eu fiquei desesperada, achando que a minha filha pudesse ter realmente algum problema do coração. E depois de sair de lá, até o médico falou assim, você já fez um ultrassom 3D? Depois eu descobri que não tinha nada a ver fazer ultrassom 3D. Ultrassom 3D você paga, o convênio não cobre, e aí eu acho que as clínicas acabam incentivando as pessoas a fazerem esse ultrassom. É uma lembrança legal, eu gostei de ter feito, mas não tinha nada a ver com o golfball. Aí eu descobri que esse golfball, ele acontece muito, é muito frequente. Antigamente eles associavam a síndrome de Down. E depois descobriram que realmente não tinha nada a ver, porque a mesma quantidade de crianças que nascem com síndrome de Down, que tem golfball, é a mesma das que nascem sem a síndrome de Down e também tem o golfball. E esse golfball até some depois que a criança, ou antes da criança nascer, ele geralmente já some, ou até 1 ano de idade. Então é uma coisa que eu me apavorei, desesperei, e não era nada de grave. Bom, depois nós marcamos o parto para uma segunda-feira ao meio-dia. Então, primeiro você entra lá no hospital, já consegue conhecer o quarto. Eu tinha o convênio enfermaria. Então, antes disso, eu me preparei
liguei nos hospitais, fui conhecer o hospital, fiz até o curso de pré-natal, não é curso de, é pré-natal mesmo, que tinha no hospital que a Lana nasceu. E aí eu vi a diferença da enfermaria para o quarto. Por que que eu optei por pagar a particular o quarto? Porque assim, as pessoas vão visitar a paciente do lado e às vezes você não tá afim ou não tá bem, tá cansada e você quer silêncio, alguma coisa do tipo. E eu fiquei com esse receio. Eu sei que não é um momento fácil para as mães. O pós-parto, ele é difícil. Então eu vou contar agora e aí vou colocando imagens do dia do nascimento da Lana. Nós não fizemos filmagem, nós fizemos só as fotos mesmo. O Felipe ficou até o último minuto decidindo se ele realmente ia assistir ou não. Porque ele não pode ver sangue, ele fica apavorado. E eu também sou uma pessoa que, apesar de já até ter feito cursos na área de patologia clínica, análises clínicas, eu tenho esse medo de sangue. Então eu também não queria ver. E como eu ficava vendo os vídeos de partos antes, uma coisa que eu vi, que olha, na hora que a Lana foi nascer, eu não conseguia parar de olhar. Em cima, assim, lá na sala do parto já, tem um vidro em cima da luz, né? Tem a luz e um vidro. Naquele vidro reflete a parte que a gente não vê por causa do pano que eles colocam, dá pra ver lá. Então de vez em quando eu dava uma olhadinha e já desviava o olhar. E foi assim, entrei primeiro na sala de pré-parto, aí já veio, né, as enfermeiras, me prepararam, conversaram comigo. Entrei na sala de parto, aí a minha médica também já chegou, já conversou comigo, aí entrei na sala de parto. Quando o anestesista me anestesiou, eu acho que ninguém conta esse tipo de detalhe, mas eu fiquei apavorada, porque eu olhava para os meus pés e eu sentia os pés, e eu conseguia, parecia que eu tava conseguindo mexer os dedos dos pés. Aí eu falei pro anestesista, eu falei, nossa, eu tô sentindo os meus pés. Aí ele falou, ainda bem que a cirurgia não é no pé, né? Foi até engraçado na hora. Mas assim, eu não esperava essa sensação. E na hora que a médica limpou a minha barriga, né, pra poder fazer o corte, eu senti. A gente não sente dor, mas a gente sente que tá passando, a gente sente que tá cortando, mas não sente a dor do corte, sente que tá acontecendo alguma coisa ali. E aí o Felipe entrou, ele já ficou branco, ele quase desmaiou, ele nem conseguiu aproveitar, coitado. E eu olhava pra cara dele e eu ficava um pouco apavorada também. Então foi até bom que a gente não filmou essa hora, porque assim, todo mundo descreve, olha que lindo, ai meu filho não sei o quê. Eu esperava que fosse assim, mas comigo não foi assim. Eu estava muito ansiosa, preocupada, com medo. Então, na hora que a médica foi tirar a Lana, eu também não esperava que fosse assim, porque quando a criança nasce de cesariana, praticamente ela é arrancada mesmo, porque ela não está preparada. É diferente do parto normal, que a criança, ela por horas e horas, ela se prepara, ela se posiciona, ela faz força, ela quer nascer. Na hora da cesárea, não. Na hora da cesárea, o médico tem que puxar a criança, retirar a criança de lá. Então, eu não esperava, né, qual seria a sensação disso. E a sensação foi assim, de ser arrancada mesmo. Mas assim, foi uma coisa bem rápida, foi muito rápido. E aí eu já vi a Lana lá, aquela carinha toda inchada, toda suja, tadinha. Tão indefesa, tão linda. E eu já comecei a chorar, assim, já fiquei toda emocionada. E eu queria saber se estava tudo bem com ela. Eles já me falaram que estava tudo bem. Ela chorou logo que nasceu. E o Apgar dela foi também uma nota boa. Ela estava com todos os sinais vitais, tudo ótimo. E aí eles fazem a pesagem, fazem a medida, tiram a medida da criança.
e ela vai pro berçário. Aí eu fui para uma sala de pós-parto, né? E tinha várias mães, várias macas, uma do lado das outras. E eu fiquei assim, com dor. Eu não vou mentir, porque todo mundo fala só da parte bonita. Eu falei que eu ia falar de tudo. E eu, realmente, eu senti assim, parece que começa a dar contração mesmo. E realmente é isso, porque acho que é a ocitocina que eles... desculpa se eu tô falando o nome da substância errada, mas me parece que é esse nome. Eles injetam alguma coisa para o seu útero contrair, porque se é num parto normal, isso já é natural, o corpo já começa a fazer isso, né? Porque ele acabou de passar por todo aquele processo. Na cesárea é uma cirurgia, então isso é feito de forma mais artificial, então é injetado, né, o medicamento para o seu útero começar a contrair. Então, eu senti aquela contração. Então, aquela noite eu não aproveitei o fato de ser mãe, da Alana ter nascido, porque eu fiquei com essa dor, e as pessoas chegam, a gente tá aquela sensação ruim no corpo, né? Assim, não é um sofrimento super, né? Mas você não tá 100%, né? Você tá se recuperando. E a Alana veio, e aí veio aquela emoção, né, da amamentação. Eu não tinha certeza se eu ia poder amamentar, porque eu coloquei silicone 1 ano antes de casar. Então quando a Alana nasceu, eu tinha uns 2 anos e pouco que eu tinha colocado o silicone, e o médico já tinha me falado que se eu fosse engravidar, eu poderia amamentar normalmente, mas que teria que ser depois de 1 ano da cirurgia, porque dentro desse 1 ano, o corpo pode não estar ainda preparado e totalmente cicatrizado para poder, né, ter a amamentação mesmo, né, o leite descer e tudo. Então, foi muito emocionante, assim, porque a Alana é tão bonitinha, né, a criança vem assim e já sabe mamar, né? Tudo bem, eu tive toda a orientação no hospital, as enfermeiras vieram, me deram uma dica muito boa, que é um aplicativo que você usa para controlar quantas mamadas, quanto tempo de cada mamada, porque logo no primeiro dia, né, a Alana nasceu, e na segunda, e na terça-feira, quando a médica veio de manhã, o bebê ele fica no quarto com a gente. No hospital que eu tive ela é assim, só vai pro berçário em um certo momento lá para eles fazerem os exames e depois já volta pro quarto. E aí a médica veio e falou quanto que ela mamou, quanto tempo ela mamou, quantas vezes ela mamou, e eu não sei. Eu nem tava de relógio, nem tava olhando nada. Aí a enfermeira me deu essa dica e eu usei esse aplicativo por muitos meses, por mais de 6 meses. A Alana mamou por 9 meses, um pouco mais, mas ela largou por conta própria. Uma hora eu posso falar só sobre isso. E aí, durante os outros dias, né, a gente ficou mais 2 dias no hospital. Ela teve icterícia, também existe um índice maior para crianças que nascem de parto cesariana e que têm icterícia. A icterícia da Alana, ela não era grave, tanto é que nós fomos liberados do hospital, ela ficou só mais um dia, e dava uma dó porque ela ficava lá no berçário tomando um banho de luz, ela chorava muito, ficava com aquele óculos para proteger os olhos, e com a luz em cima e tal, e aí toda vez que ela chorava muito eles me chamavam, então eu tinha que ir lá no berçário e amamentar ela lá. Só que não era nada muito grave, só como ela nasceu no inverno, ela ficou, depois que voltou pra casa, ela ficou mais de 2 meses ainda com a icterícia. Eu fiquei bastante preocupada, porque hoje com a internet a gente vê um monte de vídeos e de informações que às vezes são equivocadas e às vezes a gente fica com medo. Então eu aconselho todo mundo que me pergunta alguma coisa, eu falo, olha, o meu médico me aconselhou, me instruiu desta forma, mas eu acredito que você deve perguntar para o seu médico, porque ele que assiste o seu filho desde o início. Então o médico da Alana, ele não é apavorado, ele é um médico tranquilo,
Ele sempre me orienta muito bem, eu gosto bastante dele. Eu tive sorte que já comecei já acertando, porque desde o início eu só levo nele. E já levei em outros, mas o que eu gosto mesmo é nele. E ele me assustou também, porque com 2 meses de idade a Lana não tinha melhorado ainda da icterícia, porque não tinha luz para dar banho de luz. Na verdade, a criança tem que ficar só de fralda no sol. E não tinha praticamente sol e tava frio, muito frio. Tanto é que a gente agasalhava bem ela. A gente agasalhava da mesma forma que a gente se agasalhava. E como foi um mês muito frio, meses muito frios, né? E aí eu tentei fazer algumas coisas que o médico aconselhou, que era colocar a luz no berço, deixar ela no berço com um aquecedor no quarto. Só que não adiantava, porque ela chorava muito, a gente ficava com dó, não aguentava. E aí eu adotei mesmo aquela atitude de que tem que fazer, então vamos fazer. Eu levava ela lá em cima no meu quintal, colocava ela naquela cadeirinha de descanso e deixava ela lá no sol. Era um sol que não era um sol de verão, mas o médico me explicou, o sol, ele tá aí durante o dia todo. Então o ideal era antes das 10 e depois às 4 horas da tarde. Então eu levava ela lá e deixava ela 15 minutos só de fraldinha. E graças a Deus ela melhorou, porque eu vi que poderia ter sequelas. E isso que me apavorou, né, no início. Mas deu tudo certo, seguindo as orientações do médico, sempre deu tudo certo. Então, graças a Deus, hoje a Lana é uma criança super saudável. E eu quero que ela assista esse vídeo, assim como nós fizemos o Smash the Cake, pra ela ter essa lembrança e poder ver, né, daqui muitos anos, daqui 10, 15, 20 anos. E esse relato do parto também quero que ela veja. Eu sei que eu falei algumas coisas negativas, mas porque foi o que aconteceu realmente comigo. Foi a sensação mais emocionante do mundo eu me tornar mãe. Eu não esperava que eu fosse assim, porque há uns anos atrás, quem me conhece sabe que eu falava que eu não ia casar e não ia ter filho, e no fim, hoje eu não me vejo em outra função melhor do que ser mãe. Eu amo ser mãe, com certeza quando nasce um filho, nasce uma mãe. A minha mãe ia ficar aqui comigo 15 dias, ela acabou nem precisando. Ela vinha só pra me ajudar a dar banho na Lana, e depois eu conseguia cuidar dela bem. A gente teve uma sintonia muito grande na hora da amamentação. Eu sabia a hora que ela queria mamar, e foi muito bom amamentar. Também foi uma experiência maravilhosa na minha vida. E eu vou fazer mais vídeos pro canal. Eu gosto de fazer esses relatos sobre as minhas experiências, porque não adianta a gente comparar. Cada pessoa é de um jeito, cada criança é de um jeito. A gente passa pelas mesmas fases, mas cada uma tem uma experiência diferente. E eu acho que é por isso que é tão bom compartilhar esse tipo de informação. Quando eu me tornei mãe, eu comecei a seguir várias mães e ver os relatos, e eu achei uma delícia. Então eu quis fazer isso também, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. E eu vou fazer aí uma sequência de vídeos, sempre que der, sobre maternidade, sobre outros assuntos também, mas principalmente sobre a Lana, que é a estrela da minha vida. Atualmente é o amor da minha vida, né? E é o fruto do nosso amor, do meu amor com o Felipe, meu melhor amigo, que se tornou meu marido, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, podem dar o like ou dislike, e eu vou tentar sempre melhorar, me deem sugestões. Eu agradeço muito a paciência por ter assistido o meu vídeo, e quero mandar um grande beijo para todos, e até o próximo vídeo.